O que acontece se um cara contar uma mentira horrível lá na CPI? Segundo o Código Penal, é crime, né? É crime conforme o artigo. É crime conforme o artigo. Quando você chega na CPI, você tem que fazer o compromisso da verdade, que é o artigo 202 do Código de Processo Penal. Se você mentir no depoimento da CPI, incorre em crime de falso testemunho, né? Que é um outro artigo do Código de Processo Penal. Mas é tranquilo, é preso em flagrante delito, você pode retificar o depoimento, restabelecer a verdade ou pagar uma fiança. A fiança dá R$ 1.000, R$ 1.500. Ah, eu não R$ acredito, 800, cara. é isso. Vale a pena mentir, então. Não acredito, cara. Ou teve eu não devia nem estar falando isso, né? Porque eu incentivo alguns a acabar. Mas a luz do Código de Processo Penal é isso. Um depoente foi detido agora há pouco tempo. Tem os transtornos de ser detido, de ser preso, né? Mas eu acho que ele acabou fazendo essa escolha, né? Pô, vou pagar R$ 1.000, R$ 1.500, então vou omitir parte da Prefiro verdade pagar aqui. R$ 1.500 do que pagar a minha vida, né? E tem tido... Ou pagar com mais tempo de cadeia, né? E tu sente lá, tu percebe lá muitos depoimentos que são... um bate de frente com o outro, eles são muito opostos, rola esse tipo de coisa lá? Sempre tem contradições. Para contradição, no Código de Processo Penal tem uma figura chamada acareação. É botar um de frente para o outro para dizer, olha, bora aí, quem é que tá falando a verdade? Só que nós optamos na CPI não adotar esse procedimento, porque tem um delegado, amigo meu, inclusive é membro da CPI, é o Alessandro Vieira, um belíssimo senador, que ele diz algo que eu concordo com ele. Às vezes a acareação é um concurso sobre quem mente mais. Então é melhor não perder tempo com isso, né? Tentar ver o que conseguimos recolher individualmente de depoimentos, né? Mas, por exemplo... Rola muito teatro. Olha, o senhor Pazuello, ele foi depois no começo da CPI. Depois nós descobrimos que ele incorreu várias vezes em mentiras, né? Incorreu repetidas vezes. Ele, por exemplo, falou que um aplicativo de computador que eles tinham que eles tinham adotado o hidroxicloroquina. lá em Manaus, ele tinha saído do ar Esqueci. por conta... Tratkov. Que ele tinha saído do ar por conta de um problema no sistema. Foi descoberto agora a partir de uma perícia do Tribunal de Contas da União que não teve problema nenhum no sistema, né? Não teve nenhum tipo de... Eles tiraram por conta da repercussão que teve. Mas esse é o senhor Pazuello, por exemplo, no momento do depoimento dele, ele disse o seguinte, quando foi perguntado, por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Ele respondeu no alto da arrogância. É impróprio um ministro da Saúde reunir com empresários. O senhor devia saber disso. Caralho. Aí depois a gente pega um vídeo dele com a importadora de produto erótico. Reunido com a importadora de produto erótico para comprar vacina, né? Então é o seguinte, rola não só teatro, Monark. Eu acho que tem uma indústria que tem que se ganhado muito dinheiro em Brasília, tem que ser daquela indústria dos media trainings, né? Um dia desse saiu aí, inclusive, um media training de uma das depoentes da CPI, da senhora Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, né? Saiu o media training dela. No media training, Igor, no media training ela diz o seguinte, olha, você me organiza as perguntas aí, porque lá tem uns 5 senadores nossos, para eu dar as perguntas para eles me fazerem. Eles levantam e eu vou pro gol, né? Então tem tido uma indústria que eu acho que tem ganhado dinheiro lá em Brasília, nos depoimentos do CPI, essa indústria do media training. Caralho. Mas isso me dá um tédio do caralho, cara. Mano, a única solução, na minha opinião, é acabar com tudo. É a primeira CPI que tu participa? Olha, eu sou escolado nessa história, viu? Eu sou escolado. Desde esse tempo, lembra que eu comecei falando aqui que eu fui deputado estadual muito jovem, aí depois fiquei sem mandato, né? Perdi a eleição para deputado estadual alguns anos depois, né? Mas aí, desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa do meu estado, eu propus logo uma CPI lá, né? E depois, no Senado, né, eu participei pelo menos de umas 2 ou 3. Eu fui membro daquela CPI do Cachoeira, né? Eu propus e fui presidente da CPI do ECAD, né? Mais adiante, eu cheguei a participar também da CPI do BNDES, né? Cheguei a participar da CPI do HSBC, daquele escândalo chamado Panama Papers, né? Que um monte de ricaço brasileiro tinha conta no exterior, né? E eu acho que na minha conta essa é a quinta ou sexta. Eu já tive CPI
em que foram virtuosas, né, mas também já participei de muita CPI que foi frustrada. Aliás, a maioria das CPIs que eu participei, eu tenho que dizer aqui para vocês, foram frustradas. O que é eu uma terminei CPI derrotado. Né? Tipo, não se fala mais sobre o assunto, vira falar sobre nada. Vou dar um exemplo, CPI do Cachoeira. Uhum. Na época, nós encontramos um monte... Olha só, nós descobrimos na CPI do Cachoeira que tinha uma empresa, uma construtora, que mandava no Rio de Janeiro. O nome dessa construtora, Delta. Depois, tempos depois, grave esse nome, tempos depois, a Operação Lava Jato identifica que essa construtora Delta financiava o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Nós chegamos nisso. Pedimos o aprofundamento das investigações, porque também a gente não poderia chamar o governador, né? Iríamos apontar o papel dessa empreiteira no final do relatório daquela CPI. Mas aí, no final, se constituiu uma maioria que empastelou a CPI, aprovaram um relatório lá fajuto, né, no final das contas, e enfim, e a CPI acabou dando em pizza. Em pizza. Não algo... será essa. Essa daqui, apesar da pizza aqui, moçada, essa não vai dar, não. A da pandemia, se Deus quiser, não dará, não. Isso é uma parada que, pô, você tá falando aí você falou de algumas CPIs, e eu queria que o resultado delas tivesse tido mais repercussão, pra gente também saber o que foi a parada ali mesmo, sabe? Sei lá, falar nas grandes mídias, mostrar... Né? Uma das coisas que a CPI pra mim trouxe, e que foi um golpe forte no Bolsonaro, foi esse negócio dos e-mails da Pfizer. Dele recusar... A gente conversou com o ministro das Comunicações aqui, e ele falou que, apesar de o governo não ter respondido os e-mails, eles estavam em contato com a Pfizer em negociação, só que era com o presidente global, e quem tinha mandado o e-mail era o presidente da Sul-Americana, tanto que quando eles fecharam realmente as vacinas Pfizer foi com o presidente global. Mas como eu não entendo muita coisa, é difícil... Eu não cheguei a ouvir essa resposta do senhor ministro da propaganda, não, do senhor ministro das comunicações. Não cheguei a ver. Mas, ouvindo de você agora, Monarca, eu acho um pouco sem sentido, sabe? Porque, olha só, o que nós encontramos na CPI, a primeira mensagem da Pfizer para o governo é do dia, sabe de quando? Dia 17 de março de 2020. A Pfizer se apresentando, dizendo que estavam no desenvolvimento de vacinas promissoras, né? Ora, se eu estou no meio da pandemia e eu recebo esse e-mail, né? E esse e-mail foi para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para o chefe da Casa Civil, para o presidente da República. A não ser que alguém utilize o argumento, a desculpa que esse primeiro e-mail estava em inglês. Aí talvez... Mas assim, eu acho que isso não seria dificuldade, né? Vai lá na escola. Podia estar em mandarim, porra. Não, assim... Google Translator ali, né? O Wizard é amigo deles, pô. Chamava o Wizard que traduzia na hora, pô. Chamava o Wizard. Chamava o Wizard lá e ele já resolvia. Mas enfim, teve esse primeiro e-mail. Depois desses, Igor e Monark se seguiram 101. Quer dizer, esse, outro 100. Foram 101 e-mails. E sabe por que assim, não bate muito essa resposta do nosso colega ministro da Propaganda? É porque é o seguinte, olha só. No momento que o governo estava negando sentar com a Pfizer, eles fazem uma reunião com a Precisa, que era intermediária de uma outra vacina, de uma vacina chamada Covaxin. Aí o governo disse pra gente, não, mas a Pfizer ainda não tinha tido o autorizo por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Pfizer teve o autorizo do FDA americano no dia 8 de dezembro. A Covaxin da Precisa até hoje não tem o autorizo. E o seguinte, o governo fez o contrato com a AstraZeneca antes de ter o autorizo também da Anvisa. Então, nada disso era impedimento. Porque a pergunta é, por que antes de fechar o contrato com a Pfizer, o contrato com a Pfizer foi fechado no dia 20 de março. No dia 2 de março, o senhor Pazuello recebe, no gabinete do seu secretário executivo, Elcio Franco, recebe uma empresa meio folclórica, uma empresa de importação chamada World Brands. Ela dizia, essa empresa de importação, que ela tinha 30 milhões de doses da Coronavac. Depois, o Sinovac, o laboratório da Coronavac, disse que o único emissário da Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan, né? Pois bem, o senhor Pazuello recebeu a World Brands, né, no dia 2 de março.
ela é uma importadora. Nós procuramos o portfólio da World Brands, ela é importadora até de produto erótico, mas não de vacina. Está lá no portfólio dela, é importadora de ração para animais, é importadora de produto erótico, mas para vacina não é. Né? Então, e o contrato com a Pfizer não era assinado. Não foi assinado, recebeu a World Brands, o governo resolveu conversar. O nosso ministro da propaganda falou aí que quem mandou carta foi o cara aqui da América do Sul, da América Latina. Pô, mas quem teve acesso ao ministro da Saúde antes de fechar o contrato com a Pfizer foi o Cabo Dominguete, vendendo vacina. Vacina que ele não tinha, vacina da AstraZeneca. O Cabo Dominguete, o cabo daqui da PM de Minas Gerais, né? Aparece lá no Ministério da Saúde com uma pastinha e disse, eu tenho vacina, vamos vender aí vacina aí. Eram vacinas que ele não tinha. Então o governo sentou com a Precisa, sentou com a World Brands, conversou com a Davat, com o Cabo Dominguete, e não sentou com a Pfizer. Né? A Pfizer, porra, é a Pfizer. O que eles tinham contra a Pfizer? Bom, o que o Fábio falou... Eu não sei se eles tinham algo contrário a Pfizer ser também o produtor do Viagra, e talvez eles tivessem alguma reação a isso. Mas eles deviam amar a Pfizer, principalmente eu acho. Isso deveria ser um motivo para isso. Tô brincando. Deveria ser um motivo para isso. O Fábio, ele disse que esse lance da Pfizer aí foi meio que deixado de lado no primeiro momento porque eles queriam negociar poucas vacinas. Foi o que ele falou, tô só repetindo o que ele falou. Não, perfeito. Com 3 mil a 4 mil brasileiros morrendo por dia, eles queriam negociar pouca vacina. O senhor Fábio é bom não continuar com essa declaração, senão ele corre o sério risco de ser indiciado também. Porque essa declaração tem peso de o seguinte, não, a gente não tinha muita gente morrendo, então bora vacinar pouco, né? Equipara-se a isso. Esse tipo de afirmação. Na verdade, tipo, não gostei do tão pouco e eles foram procurar outras pessoas. Ele falou que comprou a AstraZeneca, que tinha 90 milhões de doses já garantidas, tipo, não é como a gente não foi, ele falando, né? Não é como se a gente não tivesse ido atrás. A gente foi, só não comprou da Pfizer. Mas olha, veja só, a AstraZeneca acabou depois, demorando para vir. A Coronavac teve obstáculos também feitos pelo governo para vir. Nós tínhamos que ter tido, desde o ano passado, todas as vacinas. Tínhamos que ter tido aqui Pfizer, Janssen, Coronavac, AstraZeneca, Moderna. Até se a Covaxin fosse valendo, tínhamos que ter a Covaxin também. Tínhamos que ter todas as vacinas. Tínhamos que ter todas elas. Bom, isso é difícil porque de discordar. se nós tivéssemos todas as vacinas aqui disponíveis, estudos, e não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos, apontam que pelo menos metade dos brasileiros que morreram podiam estar salvos, podiam ter a vida salva. Nós temos tudo para ser um exemplo global de vacinação, Monark. Veja, nós temos um negócio chamado Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, nós temos o Programa Nacional de Imunizações. Os Estados Unidos não têm isso. O Mandetta falou sobre isso. Os Estados Unidos não têm um Programa Nacional de Imunizações como nós temos aqui. Nós temos o maior sistema público de saúde do planeta. Né? Nós tínhamos condições, se nós tivéssemos comprado todas as vacinas no ano passado, nós podíamos ter começado a vacinação dia 17 de dezembro. Se tivéssemos feito isso, nós não tínhamos a segunda onda. Metade daqueles que perderam a vida, das famílias que foram deslaceradas, podiam ter o seu membro da família lá presente. E é isso, e essa é a principal questão que a CPI quer resolver? Essa era a principal questão e a principal hipótese quando nós propusemos a CPI em 13 de janeiro. Qual era a hipótese que nós caminhávamos? Olha, o negacionismo, o ideologismo do governo levou a essa tragédia. Aí, no meio da CPI, a gente descobriu que não foi isso. No meio da CPI, apareceu o depoimento dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do seu irmão Luiz Ricardo Miranda. E aí nós começamos uma outra vertente de investigação, porque nós começamos a descobrir que a causa principal de nós não termos ampliado, nós não termos contido a pandemia aqui, foi a velha e boa corrupção, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. A velha e boa, desculpa aí, a velha e má e péssima corrupção, né? Que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. Foi isso que nós descobrimos, que foi a responsável. Mas como que assim descobriram? O que rolou? O que descobrimos no depoimento, nós começamos a ter um indício de que tinha algo mais do que negacionismo. Quando nós começamos a ter esses indícios? Chegou à CPI um inquérito de uma empresa chamada Global, que é uma empresa vendedora de medicamentos. E junto com essa empresa, com a Global, tinha uma outra empresa que
que os sócios da Global eram sócios dela também. O nome dessa outra empresa, Precisa. Esse inquérito estava ocorrendo no âmbito do Ministério Público Federal, né? E quando nós vimos Precisa no âmbito desse inquérito, aquilo nos chamou a atenção, porque uma das vacinas que estava sendo anunciada a contratação, a intermediária da vacina era essa empresa. Isso nos chamou a atenção. Os técnicos da CPI me acionaram e disseram, olha, neste inquérito está faltando um depoimento. Está faltando um anexo. Qual era o anexo? Era o depoimento de um servidor que tinha prestado depoimento no âmbito deste inquérito, informando que houve favorecimento para essa empresa, que existia favorecimentos para essa empresa no âmbito do Ministério da Saúde. Foi Quem isso era o servidor? Chamou a atenção na Precisa ou foi o fato da Precisa Foi isso que chamou a atenção da Precisa. Foi esse fato aí determinado que nos chamou a atenção para a Precisa. Entendi. Aí nós pedimos da procuradora o anexo. O anexo era o depoimento em vídeo de quem? Do Luiz Ricardo Miranda. Aí chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI. No que chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI, o irmão dele nos procurou. Ele disse, não, eu quero depor junto com o meu irmão. Eu disse, rapaz, o teu irmão está aqui, o depoimento dele, mas o que é que tu tens a ver? Eu disse, não, eu tenho algo mais grave. Eu fui ao presidente da República e contei o que estava acontecendo de errado. Aí eu disse, não, agora sim, tem que vir tu e teu irmão aqui. E aí ele relatou lá, que ele esteve junto com o irmão, que o irmão identificou lá o procedimento errado, um esquema que ele tinha indício de corrupção, né? E aí o irmão dele disse, não, vou lá com o presidente da República. No dia 20 de março desse ano, os dois estiveram lá com o presidente da República. Segundo o depoimento que o deputado Luiz Miranda deu à CPI, segundo depoimento, ele diz o seguinte, que falou para o presidente da República, olha, existe isso aqui, esse o procedimento todo, ao qual o presidente da República tinha dito para ele o seguinte, isso aqui é coisa desse daí, e apontou para a foto que estava aparecendo lá. Quem era esse desse daí? Era Ricardo Barros, líder do presidente da República na Câmara dos Deputados, né? Isso é uma coisa, já mais um rolo desse daí, né? E logo em seguida, o presidente tinha dito que iria tomar as providências que não foram tomadas, né? Foi isso que trouxe o caso da Precisa para o âmbito da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento que foi feito pelos irmãos Miranda, pelo Luiz Miranda, pelo Luiz Ricardo Miranda, até agora não foi desmentido pelo presidente da República. Até hoje, o presidente, ao contrário, já disse, recebi os irmãos Miranda, conversei com ele, as providências que eu tomei, eu mandei ao ministro da Saúde, que já era o Queiroga, o Pazuello estava demissionário. E quem ele disse que tomou providência foi o Pazuello. E qual foi a providência do Pazuello? Disse, eu não encontrei nada. Mas tem algum documento disso? Não, não tem. Não existe isso no governo, na administração pública. Se você tem algo errado, você instaura um inquérito. Tem um procedimento por escrito. E não de ele preferiu abafar o caso. Ele viu que estava errado, em vez de ir lá atrás do caso, ver que estava errado, processar o cara que estava fazendo o negócio. Falou, não vou fazer o negócio, mas também não vou correr atrás de achar os culpados. Eu vi que tem uma corrupção, mas eu vou fechar os olhos. Isso na administração pública é crime. O nome desse crime é prevaricação. Né? O agente público o agente público diante de um ilícito tem a obrigação de tomar providências. Não tomando, ele incorre em outro ilícito, que é o crime de prevaricação. O crime de prevaricação, por exemplo, que tem um inquérito agora instaurado no Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente da República. Mas aí, a gente pensava que era só o caso da Precisa? Não. Puta aí merda, começou a surgir Aí, de repente, aparece para nós, surge a notícia. Tentaram vender vacina ao custo de $1 por dose de propina. $1 a mais, $1 a mais por dose de propina. Quando a gente vai atrás de quem é o responsável por isso, é um cabo da Polícia Militar, que era o vendedor da vacina. Um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que não tinha vacina. Ele não tinha vacina para entregar, não tinha vacina para vender, né? E ele relatou que participou de um encontro com o diretor de logística do Ministério da Saúde, onde o diretor de logística fez a oferta para ele da propina. Chegou a falar da oferta de propina para ele. Caralho. E ele depois... E aí, depois disso, ele chegou a encontrar com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Elcio Franco era o secretário executivo de Pazuello. Esse nome se repete várias vezes. Ele reúne com essa intermediária de vacina chifrinha, essa intermediária folclórica de vacina, né?
World, não sei o quê. Não, essa primeira é a Davat. Tá. E depois o Elcio Franco faz uma reunião também com essa tal de World Brands, que é essa que é a importadora de produto erótico, que estava querendo vender vacina para isso. Né? Então, a gente começa a encontrar uma série de outros casos. Aí a gente vai mais a fundo, descobre que tem superfaturamento na entregadora de vacina, que é a VTC Log, que é a empresa distribuidora das vacinas e dos insumos. Tem um contrato lá que teve um reajuste de 120% nessa empresa. A gente vai mais adiante nos depoimentos, aí descobre que tem superfaturamento nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A gente vai mais adiante nas informações, aí descobrimos que houve uma contratação de máscaras no começo da pandemia ali, pelo mês de abril ou de maio, com um ágio, com um superfaturamento de quase 120%. Enfim. Quanto mais tu procurar, mais tu vai achar, cara. Nós puxamos uma pena, veio o galinheiro todo junto, né? Aí agora, essa segunda parte, vamos organizar para ver o que de ilícitos, desse esquema de corrupção. O Bruno mandou aqui, ó, salve, salve família. Randolph, por que equívocos tão crassos foram cometidos por alguns senadores da CPI? Por exemplo, citar as fake news com a Mia Khalifa. Igor e Monark, por que flows tão esperados como Clóvis foram tão curtos? Não rolou química? Ademais, parabéns pelo trabalho. Cara, o Clóvis, a gente conversou um tempão com ele, 2h30, tá ligado? Ele é um cara muito... Ele fala de um jeito muito intenso, entendeu? Então, o próprio Clóvis, a gente conversou, a gente perguntou, pô, você achou que foi muito tempo que a gente... pouco tempo que a gente ficou? Falou, não, foi tranquilo, foi um bom tempo que eu falo... Até porque ele já tinha feito uma porrada de coisa durante o dia. Exato, ele tava cansado, pô. Vocês têm que entender que aqui não é sugar a alma do convidado. Aqui não é CPI, ora. Aqui não é CPI. Aqui não é CPI. Então, assim, inclusive, os que fogem desse tempo é que estão errados. Não, Esses que saem... Não. Eles saem do padrão, que eu quero dizer. Não tem problema ter 5 horas, ter 2 horas, ter 1 hora, ter meia hora, ter 10 minutos, entendeu? Tem um pouco. Hã? Tem um pouco de problema. Se for 10 minutos, é que fica aquela internet, né? Mas assim, a pergunta aí, a última foi... É o seguinte, porque... da Mia Khalifa, lembrei então. Houve fake news da Mia Khalifa na CPI? Ocorreu. Teve. Teve um colega meu, senador, que ele veio lá, vem com as histórias, ele começa Sabe que tem alguns colegas que eu já tenho bingo deles, sabe? Eu sei o que eles vão falar. Esse colega meu, por exemplo, eu sei que ele vai falar de atriz pornô, ele vai falar de um tal de um DJ Raul, na verdade um médico de hidroxicloroquina que foi processado lá na França, Didier Raul, o nome dele, né? Aí o pessoal começou a brincar de DJ Raul. Eu sei que ele vai falar do Didier Raul, ele vai falar de hidroxicloroquina, ele vai falar que o meu estado tem a menor letalidade, confundindo letalidade com mortalidade, e diz que isso é devido à hidroxicloroquina, e ele vai falar que teve um estudo científico financiado por uma atriz pornô. Né? Quando ele falou a primeira vez uma atriz pornô, o pessoal começou a brincar. Foi a Mia Khalifa. Aí eu entrei na zoeira também com ele e disse, meu colega, o senhor quer chamar a Mia Khalifa aqui na CPI? Né? Entrei na zoeira. Porque tem alguns colegas que eu já sei até... eu já bato o bingo deles. Eu acho, ele já sabe qual é do cara, o que ele vai fazer. Uma ideia minha agora na segunda temporada é levar assim... levar umas plaquinhas, sabe? Quando o colega vai falar... Aí assim, hidroxicloroquina, eu levanto lá, né, a plaquinha, né? Quando ele vai falar DJ Raul, eu levanto lá a plaquinha. Tem um outro colega lá que diz que só fala do consórcio Nordeste. Quando ele fala consórcio Nordeste, tem outro colega que fala consórcio Nordeste, indústria da maconha. Aí eu já levanto. Então tem alguns colegas que eu acho que optaram por essa linha. Via de regra são os colegas que estão lá defendendo o governo, né? Mais próximos do governo. Tem um outro colega assim que ele defende muito o governo, que ele vive falando o seguinte, narrativa. Então eu tô afim, me deu uma ideia legal. Eu acho que eu vou, nessa segunda temporada, levar umas plaquinhas lá. Quando o colega tiver... Antes do colega falar, eu já levanto a placa, né? E depois ele confirma o que ele tá falando. Você vai falar narrativa. Narrativa, exato. Eu vou dizer que o povo estava errado ao eleger Jair Bolsonaro? Não estava. O povo estava certo. E teve muitos erros que levaram o povo a achar que a melhor solução deveria ser Jair Bolsonaro. Eu nunca culpo a soberania popular, eu nunca culpo a democracia. A democracia, eu sou fã daquela frase do Winston Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes. Até hoje não se inventou no mundo nenhum melhor que esse, né? Não existe nenhum regime melhor que a democracia. Porque a democracia possibilita
Olha, vamos escolher, vamos mudar tudo que está aí. Esse tal de Bolsonaro está se colocando como alguém que é contra o sistema, anti-establishment. A gente descobriu depois que ele é do establishment, né? Que ele é do sistema. Nós já sabíamos lá em Brasília. Eu já sabia. Nós já sabíamos lá em Brasília. Vocês já sabiam. Algumas pessoas que tinham maiores informações, algumas pessoas que têm informações, já sabiam. Mas a gente não pode exigir que essas notícias, que a informação chegasse a todos. Muitos acharam que ele era antissistêmico. E ele era antissistêmico porque também se colocava e fazia uma espécie de discurso contra-hegemônico, contra a opinião majoritária, né? Então, vou culpar a vontade popular? Não. A democracia possibilitou ele ser eleito e possibilitará daqui o ano que vem uma nova escolha, né? Que pode, se de repente, se a sociedade brasileira disser, não, ele tem que continuar, paciência, eu me resignarei à vontade popular, né? Eu serei, se no dia do resultado da eleição, o segundo turno do ano que vem, parece que é dia 26 de outubro, se no dia 27 de outubro a urna apontar, não, o reeleito o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito. Eu serei o primeiro a dizer, cumprimento o presidente reeleito. Vamos trabalhar a partir de agora. E acabou. Eu já participei de eleição, como eu já disse para vocês, eu já perdi eleição, né? Eu não subverti o resultado, me insurgi contra o resultado eleitoral. Olha, é porque a gente não tem na lembrança nossa, mas teve um tempo que o brasileiro não tinha o direito ao voto. Então custou tanto ter o direito ao voto reconquistado, custou o sacrifício tanto de uma geração, que a gente deve dar valor a isso. Então eu nunca digo que, seja qual for a escolha do povo, é errado. Mas eu ainda assim acho que tinha que ter uma terceira via, ou tipo, mais um nome aí pra ser cogitado. Esse tem chance, hein? Eu acho que tinha que ter vários nomes. Eu acho que tem que ter tem vários nomes, né? Você tem o Ciro Gomes, você tem o Mandetta. Eu acho que quanto mais nomes, pior, senador. Mas Lula, sabe, eu acho que não, porque é o seguinte, tendo alternativas... Mas o Lula é ruim, na minha opinião. O cardápio sendo ampliado, já tendo um cardápio ampliado, no decorrer, no curso da campanha, via de regra, os cidadãs acabam escolhendo um dentre aqueles que estão no cardápio. Olha, veja só, na eleição de 2018, eu achava, você pergunta, quem é melhor para governar o Brasil? Eu achava que era a Marina, né? Mas a Marina começou com 18% na eleição de 2018 e terminou com 1% dos votos. É da circunstância daquela eleição. Os eleitores, os cidadãs, os brasileiras acharam, não, olha, é melhor levar para o segundo turno o PT e Jair Bolsonaro, né? Foi uma escolha que foi feita naquele momento. Eu sempre acredito na experimentação da vontade popular. Democracia é boa por isso, porque você tem uma escolha e depois você tem o direito de rever a escolha que foi feita. É que nesse caso, esse caso específico aí, eu odiaria ter que votar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, por exemplo. E eu sei lá, da minha vida, a sensação que eu tenho é a seguinte, excluindo fake news, excluindo propaganda, excluindo tudo isso, a gente tem uma galera decidida a votar no Bolsonaro, a gente tem uma galera decidida a votar no Lula, e a gente tem uma galera que, não quer nenhum dos dois, ou então não decidiu ainda, E eu diria, baseado no resultado das últimas eleições, que a gente está dividido em um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui. Né? Teu cálculo não só faz sentido, como já foi provado em pesquisa. Tem pesquisas que indicam que essa busca por uma alternativa pode vir a ter até 32% de intenções. E eu sinto... Interessante, hein? Eu sinto que quanto mais candidatos aqui nesse espaço cinza, quanto mais candidatos ali, mais eu dissolvo esses caras aqui. Esse é o problema mesmo. Que vão acabar não tendo como combater as duas grandes potências. Porque assim, se eu não tenho... Quanto mais opção eu tenho, menos eu sei quem eu quero escolher. É um risco que tem, Igor, mas veja, naturalmente, eu não gosto da denominação eleitor, né? Fica um pouco assim, um negócio meio artificial, né? Eu gosto de cidadã, né? Que é o senhor de direitos, segundo o que diz a ciência política, o que diz a Constituição. Então, os cidadãs, ao longo das últimas eleições presidenciais dos últimos 10 anos, sempre tiveram várias alternativas e sempre escolheram para a reta final 3, né? Veja, 2010, Lula e Serra.
Aí quem cresceu na reta final? Marina. 2014, Dilma e... Na verdade, 2010 foi Dilma e Serra. E quem cresceu na reta final foi a Marina. 2014, Dilma e Aécio. E na reta final, primeiro Eduardo Campos, depois com a morte de Eduardo Campos, a Marina também veio a crescer na reta final. 2018, né? Haddad e Bolsonaro. Mas teve um crescimento de reta final expressivo de Ciro, que chegou a 12, 13% dos votos. Então é o seguinte, mesmo a gente tendo mais de uma opção, há uma tendência no eleitorado brasileiro, pelo menos na última década, nas eleições presidenciais, a notabilizar 3, né? Então eu acho que há um espaço natural, assim, estatístico, e levando em conta as eleições passadas, de uma terceira alternativa vinha a se galvanizar. E essa terceira alternativa, ela dificilmente recebe... vamos lá, já que assim, levando em conta que a terceira alternativa dificilmente ou quase nunca vai para o segundo turno, a soma de todos os votos que não foram nem para A nem para B não levaria C para o segundo turno também. Tô falando merda? Não. Assim, mas veja, lembremos em 2014... acabou indo a Aécio, mas até dias antes, quem iria para o segundo turno com a Dilma era Marina. Né? Então se somasse os outros votos ali, talvez a C fosse com a A. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que veja, a gente falava de uma polarização que tinha PT e PSDB. Uhum. Essa polarização foi para o espaço com a eleição de Jair Bolsonaro. Né? Deu uma mudada no eixo político, como existiam. A polarização atual, mas o bolsonarismo com o petismo. O que eu estou assim advogando é que, independente de ter somente mais um candidato ou vários candidatos, haverá uma escolha natural de um terceiro nome que se qualifique. Pelo menos a história e as estatísticas das últimas eleições apontam isso. Entendi. Se tiver uma consciência dos outros de se juntarem a quem estiver melhor colocado, né, eu acho que é uma alternativa a ser pensada. Tinha que ser um bom nome, né? Você pensa em algum nome para ser o terceiro qualificado? Marina, você já falou. A Marina. Mas a Marina não é, infelizmente. Eu tô numa construção política, assim, eu parei de pensar sobre isso desde o começo da CPI, porque eu passei a me dedicar integralmente à CPI, né? Uhum. Então, eu até ano passado... perto, pensa nisso. Até ano passado... Mas o problema não é deixar mais perto, mano. Tinha que ser construído agora. E sabe agora por que, isso. Monark? Eu me abstive disso, e eu não sou a pessoa mais qualificada para isso, porque toda vez que me perguntam o seguinte, você é candidato ao governo do Estado? Você é candidato a isso? Eu digo que eu não sou candidato a nada. Porque, assim, é impróprio para alguém que está no serviço e no trabalho que eu estou cumprindo ficar fazendo construção política para presidente da República, ficar anunciando que sou candidato a isso, a aquilo, participar de qualquer coisa. É impróprio. A gente está num trabalho que, eu repito, é tão importante quanto a eleição presidencial do ano que vem, e tão importante quanto os próximos anos, é a conclusão do trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Para mim, é o trabalho mais importante da minha vida. É o trabalho mais importante da minha trajetória política, né? Cumprir direito essa minha missão é minha concentração total. Então, eu me desloquei dos esforços disso daí. Eu só tenho uma convicção. Eu acho que o Brasil tem que superar esse momento que nós estamos vivendo atualmente. E assim, na minha opinião, tão problemático quanto ser corrupto é ser imoral. Então não adianta você realmente... Bom, ser corrupto é ser imoral. Não, mas calma, tô falando assim, tem como você ser imoral sem ser corrupto. Sim, tá ligado? Exatamente. Verdade. Então, porra, se você usa as leis e fica na beira da lei, se dá bem aqui, só pra... E assim, por um passo você não se torna um corrupto, assim, você não... Porque assim, na minha opinião, você é corrupto. Mas... Isso aí também é corrupção. Mas assim, você não tem como ninguém te colocar de réu. Porra, mas você é imoral, cara. Você tá agindo de forma escrota. Isso também se você utiliza da lei em benefício próprio, isso é corrupção. Quando nós falamos... Corrupção vem de um prefixo dizer corrompe, corrói, destrói valores. Essa é a origem etimológica de corrupção. Como é que é isso? Deixa eu te dizer, eu fui o autor do requerimento que resultou na CPI, né? Na Constituição, a regra diz o seguinte, que CPI é direito de minoria. O que quer dizer isso? Só traduzindo rapidamente.
que a minoria parlamentar tem direito a propor uma comissão de investigação. Só que propor uma CPI, conseguir uma CPI, sempre não é uma tarefa muito fácil. No começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Uhum. Né? Foi o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e de imediato disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E até aquele momento, os dados do Brasil do enfrentamento à pandemia eram muito ruins, né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a comissão parlamentar de inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas naquele momento eram baixas, né? Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. Se conseguir instalar, vai ser difícil ter uma maioria que queira tocar a investigação. Se conseguir tocar a investigação, o governo vai conseguir abafar, já não vai. Minha perspectiva era as piores. Bem naquele pessimista, momento. Né? É realista para as circunstâncias que nós estamos. Né? Eu tenho uma frase de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci que eu gosto de sempre utilizo como mantra, né? Otimismo da vontade, pessimismo da razão. Naquele momento estava valendo mais, Monarca, o meu pessimismo da razão ali para concretizar. Mas a gente conseguiu. Mais cedo do que imaginávamos, em fevereiro nós conseguimos as assinaturas necessárias. Por que você acha que vocês tiveram essa facilidade que você nem esperava? Bom, primeiro porque é o seguinte, a pressão pelo que estava acontecendo no Amazonas, e, assim, os dados da pandemia eram muito graves, né? Isso pressionou os senadores. Segundo, tem um detalhe, o Senado tem algumas diferenças da Câmara, né? A Câmara é mais vulnerável à pressão do governo, né? O Senado, ele, como senador, depende muito do voto majoritário, que é diferente. O deputado é eleito pelo voto proporcional, ou seja, uma parcela do povo elege. O senador não, pretende do voto da maioria dos cidadãos. Então, ele é mais vulnerável à pressão popular. Eu acho que isso teve um papel... Os congressistas, né? Os senadores. Não, os senadores, verdade. Os senadores. Porque o nosso parlamento tem duas casas, sim, né? sim. A Câmara, que é a Casa de Representantes do Povo, o Senado, que é o caso dos representantes da Federação. Então, acho que isso influenciou para pressionar os senadores a subscreverem, né? E o segundo, a coordenação do governo estava muito frágil naquele momento. E a gente foi conseguindo assinaturas, quando vimos, tínhamos assinaturas. Aí teve resistência para instalar. E aí 2 colegas senadores, o Jorge Cajuru e o Alessandro, foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma medida, e aí isso determinou a instalação da CPI. E depois, na composição da CPI, se constituiu uma maioria que disse, é o seguinte, olha, não, vamos tocar a investigação. Junto com isso, teve mais um outro efeito, né? As pessoas começaram a acompanhar a CPI, a pressionar, a ficar de olho nas senadoras, nos senadores, na atuação. Isso começou a criar uma exigência maior por resultados. Sim, até porque está tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar. Inclusive, não é nem muito difícil, dá para ver ao vivo, é fácil, né? Não é... Isso é uma parada que eu acho maneira. Mas, cara, será que vai chegar... Eu sei que não é o papel da CPI em si, mas será que chega um momento que a gente também dá uma olhada como é que foi a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode? Não, por CPI no âmbito federal, não, por 2 razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do regimento do Senado. O artigo 147 do regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação à Câmara Federal, em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem assembleias legislativas e tem ministérios públicos estaduais, né? Então, assim, nós temos que cobrar. No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá, né? E eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal, né? E eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual, né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar. A quem de respeito
tem essa responsabilidade de investigação, né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante, né? E é por isso, essa é a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. Nós temos estados, os estados têm sua autonomia, lá tem Assembleias Legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara, e ele que tem que cumprir o papel de investigação. É que eu já vi uns governistas falando que na CPI, pô, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara é político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta, tá ligado? Sei que não compete os caras chamar governador. Eu acho que eu vou te convidar pra ser... A gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro lá da CPI. Eu não, porque tô fora. Você tá com uma clareza e uma clarividência maior que alguns colegas. Porque, às vezes, eu acho até que não é... Que não pode ser por ignorância. Não é. Eu acho que não é ignorância. Eu acho que isso é determinado, é consciente. Obviamente, para nós... Porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos frequentando, e qual é um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. A gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós. Então, agora eu fico até bolado de falar os bagulho que o Fábio falou, que tu já falou que vai indiciar o cara. Não, calma, brincadeira. Ele não falou nos autos, ele não falou na CPI e tal, então... que assim, que ele também falou aí com todas as letras, eu perguntei pra ele, pô, então, pelo que você tá dizendo aí, o governo tomou todas as medidas pra que morresse o mínimo de brasileiros e não tinha como morrer menos gente. Ele falou assim, não tinha como morrer menos gente. Ele está divergindo do que toda a ciência fala. A ciência, os estudos da Universidade Federal de Pelotas diz que se o Brasil tivesse tomado todas as medidas necessárias, nós tínhamos... Eu estou dizendo o seguinte, com vacinação nós teríamos metade a menos de mortos. 250 mil mais ou menos. Com vacinação e com todas as outras medidas que não foram tomadas pelo governo brasileiro, nós tínhamos 400 mil mortos a menos. Isso foi dito na CPI, pelo doutor Pedro Halal, que é infectologista da Universidade Federal de Pelotas. Ele diz isso, mas é só a Universidade... Eu sei que tem uma versão do governo às universidades, né? Deve ter uma versão, mas não é só esta universidade que diz isso, né? Várias instituições do Brasil e do exterior apontam concretamente que nós poderíamos ter um número de mortos bem menor. Basta ver o seguinte... Nós só perdemos o número de mortos hoje para os Estados Unidos e estamos duelando com a Índia. Os Estados Unidos, porque durante um período teve uma política muito parecida com a do Brasil, e a Índia, porque adotou exatamente a mesma política do Brasil, né? Então, só com esses. Proporcionalmente, mas alguns dizem, mas não se equipara a população. Ótimo, vamos então em populações equiparadas. Vamos à China, temos muito mais mortos que na China. Vamos então... mesmo a Índia, com toda a tragédia, até bem pouco tempo nós tínhamos um número de mortes superior à da Índia. Vietnã, que é... E ainda tem 2 bilhões de pessoas. Né? Vietnã. A Vietnã não é do tamanho do Brasil, não é, mas é um dos países mais populosos do mundo. Tem 200 milhões, a população brasileira é 213 milhões, a do Vietnã é 200 milhões. Pois bem, o Vietnã, até janeiro, fevereiro, tinha 35 mortos na pandemia. Caralho. Foi um exemplo global na pandemia. Até janeiro, dezembro. Não, eles tomaram as medidas, eles chegaram mas 35 mortos é impressionante. E é um país pobre, no Sudeste Asiático, né? E foi um dos referências globais de enfrentamento da pandemia. Você quer outros exemplos? Vamos lá. Se nós tivéssemos avançado na imunização, o governo todo dia diz o seguinte, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros. Era para nós termos vacinado 200 milhões de brasileiros hoje, em números de hoje. Veja... A primeira dose, pelo menos, né? Era para termos concluído a primeira dose. O governo propagandeia, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros, temos 40% vacinado com a primeira dose, nós só temos, não chegamos a 20 vacinados com a segunda dose. O que eu estou falando, australianos e neozelandeses já estão fazendo festa lá, já estão atravessando de um lado para o outro. Estados Unidos também. O Chile começou a vacinar desde 17 de dezembro. Hoje, os chilenos estão com 60% de sua população vacinada. As atividades estão retornando. Os Estados Unidos, como você falou, Monarca, a partir do governo Biden, mudou drasticamente
a condução da pandemia. Agora teve um aumento no número de casos. E veja só o absurdo. Nos Estados Unidos está tendo um aumento no número de casos porque alguns americanos não querem se vacinar. Né? Acho que o Mandetta falou isso, que lá tem uma versão. Nos Estados Unidos tem uma versão. 90% dos brasileiros hoje querem vacinar. Se nós tivéssemos vacina hoje, nós já tínhamos vacinado 90% dos brasileiros, né? Meu estado faz fronteira com... A gente é chique, a gente faz fronteira com a União Europeia, faz fronteira com a França, com a Guiana Francesa, né? Do outro lado, do lado da Guiana Francesa, todos os guianenses, né? Todos, tem vacina para todos. Mas o número de vacinados está pequeno porque eles não querem se vacinar. Olha só, e nós aqui temos um povo que quer se vacinar, temos um sistema único de saúde, temos um programa nacional de imunizações à disposição para vacinar todos os brasileiros e nós não temos a vacina, onde já poderíamos ter vacina para todos. Antes de passar o vídeo, você é senador, né, cara? Estou, né? Diz a lenda. É verdade, né? Cadê? Que você acha? Na verdade, eu sou historiador e bacharel em Direito e professor de Direito Constitucional, né? Pode crer, né? Igual, tipo a minha namorada. Minha namorada é historiadora e fez Direito também. Tu escolhe bem a namorada, viu? Bom, mas e aí, vamos legalizar a maconha? Qual que é dessa parada aí? Você é a favor? Olha, eu acho que a gente... o uso medicinal, nós já tínhamos que... Pelo menos nós tínhamos que avançar no debate em relação ao uso medicinal. Não tá pouco avançado. Tá avançando, viu? Não tá. Lamentavelmente não tá. Cara, tem muita restrição e tem muita oposição em relação ao uso medicinal. Eu entendo, mas a gente conversou com um médico esses dias aí, que é um dos médicos da maconha medicinal no Brasil. E, tipo, hoje em dia, se você realmente quiser, tem jeito, viu? Não é só porque não tem acesso à informação. Mas você pode comprar da Anvisa hoje em dia, ó, o CBD. Pois o problema é o seguinte, que a Anvisa passou a estabelecer normas mais rigorosas do que se deve em relação a esse tema. Isso foi uma política adotada recentemente e que eu acho que é inadequada, né? Porque, veja, o uso medicinal do CBD, vocês já devem ter testemunhos de pessoas que padecem de esclerose múltipla e sabem o quanto sofrem e que o único remédio possível para essas pessoas é o CBD, né? Num ambiente como esse, assim, as restrições que hoje são colocadas, eu aprendi a ter um profundo respeito pela Anvisa, principalmente nesse momento agora em relação às vacinas. Mas eu acredito que a Anvisa está colocando restrições demais. Eu acho que esse era um tema que nós poderíamos debater mais a fundo no parlamento. Da hora. Como que você percebe os seus colegas nesse tema? São muito... Há uma reação muito grande. Você acha que a maioria é conservadora nesse sentido ou não? A maioria é contrária. A ampla maioria é contrária. É contrária e, assim, em especial em relação ao uso medicinal. Sério? Em especial? Tipo, uso medicinal não. Você pode fumar se você quiser. Não. Mas não se for procurar uma doença. O outro, totalmente contrário. Em relação ao uso medicinal... Eles ainda enchem o saco. Em relação ao uso medicinal, tem uma posição... Mas o uísquezinho tá tranquilo. Né? Claro, né? Pois é. O cigarro, né? Né? Os cigarros e tantas outras... e tantas outras drogas. Por isso que tu fica recebendo as ameaças. Eu vi que tu andou pedindo aí pros caras... Escolta armada? Chegou coisa no teu telefone, não foi? Chegou várias. Mas é o seguinte, eu nem, assim, eu até brinco... quando eu estou em Macapá, assim, a minha maior escolta é andar com Gabriel e Thaís, que são meus filhos, entendeu? Uhum. Então, eu nunca... Porque eles andam armados até os dentes? Depois de nós dar uma olhada lá no perfil do Gabriel e Thaís, eu tô muito mal de segurança, se depender só dos dois, entendeu? Se depender só do Gabriel e da Thaís, Gabriel, Thaís e do Antônio Gabriel, que é o meu neto, que eu também já sou avô, né? Então eu tô muito mal de segurança. Então, as primeiras que teve, assim, eu acho que eu lido bem com isso. Eu recebo, quando não faz ameaça diretamente, quando é só xingamento, só bloqueio. Mas quando aí começa a partir para ameaça, eu não sou de andar com escolta, não sou de andar com segurança, tenho uma aversão a isso, me resigno em relação a isso, mas se você fez uma ameaça a alguém, isso é crime, conforme o Código Penal, e você tem que responder por esse crime como está no Código Penal. Senão, a vida civilizada acaba, né? Eu chego aqui assim, olha, faz uma ameaça. A ameaça não é algo simples, né? Uma ameaça, você está atentando contra
Você está ameaçando alguém de tirar a vida de alguém. Você está ameaçando de agressão a alguém. Isso é crime, e aí tem que ter a providência no âmbito da investigação. Essa história de andar com segurança nunca foi do meu, Nunca andou? meu feitio. Eu andei, não por escolha minha, mas isso não foi agora. Foi no ano 2000, eu era deputado estadual, aí o negócio foi um pouco pesado, né? Eu fiz algumas denúncias de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do meu estado e de tráfico de drogas, né? Aí eles passaram a ameaçar, na época, os meus filhos. Aí, por conta disso, o governador, na época, designou, durante um tempo, um acompanhamento policial para mim. Mas isso aí foram 3, 4 meses, quando as ameaças cessaram. Não sou muito afeito a essa história de... Deve ser ruimzão, né, mano? Toda hora você vai pro lugar, aí o cara vai, ele tem que entrar, fazer o perímetro, você fica lá esperando. Você tem... Como eu sou cristão, católico, venho da Pastoral da Juventude, fui quase coroinha, né? Não, a parte que coroinha é exagero meu, né? Eu acredito muito na proteção de... O presidente da República, nenhum presidente da República é um superman, superpoderoso e tal. É por isso que ele tem que se assessorar dos melhores, né? O presidente da República que diz que sabe tudo, o presidente da República, aquele que diz que é salvador da pátria, já saibam este que não presta. Porque é o seguinte, não existe salvador da pátria, né? Cada um que é vocacionado ou se vende como salvador da pátria é o primeiro candidato a um fracasso total. O Ti Maciel diz aqui, salve, salve, Randolph. Você tem alguma ideia de por que a Globo sempre prefere dar voz às suas opiniões sobre o governo para ir ao ar em rede nacional e ignora a de outros políticos? É algum tipo de conchavo? Eu não tenho esse poder todo, Tim. E é o seguinte... vai ver que em alguns momentos eles acham que o que eu falo tem alguma utilidade, né? Eu não sou... Ou eles querem bater e você é a arma mais efetiva. Mas eu não sou o único. Tem outros colegas também que são... Mas talvez seja mais efetivo? Eu também acho que eu não sou o único, eu não acho que também no Monarca eu sou mais efetivo. Tem outros brilhantes senadores lá, que também, justiça seja feita, não somente a Globo, mas todos os meios de comunicação têm dado o mesmo espaço, né? Senadora Simone Tebet, quem arrancou a verdade do deputado Luiz Miranda sobre o papel do deputado Ricardo Barros na história da Precisa foi a senadora Simone Tebet. Tem um outro colega que eu citei para vocês aqui, o senador Alessandro Vieira, né, que é delegado de polícia. Ele tem tido um papel técnico fenomenal e tem tido espaço da mesma forma. Em algum momento, pode ser que algo que eu tenha dito possa ser útil. E outra coisa, eu não acredito nessa história aí, assim, essa é uma vocação de todo tirano. Todo tirano, o primeiro adversário que ele ataca é a liberdade de imprensa, né? Todo tirano, pode ver, todos, da esquerda, Stalin, da direita, Hitler, né? Todos apontam sempre a liberdade da imprensa como o primeiro a ser sepultado. Então, liberdade de imprensa incomoda governos, né? Mas é característico da democracia, né? Eu às vezes tenho alguma fala minha em algum meio de comunicação, às vezes os meios de comunicação me criticam também. E eu tenho que ser acessível a isso, tenho que ouvir isso, tenho que até divergir, debater isso, mas eu não posso achicoalhar jornalistas por conta disso, pedir fechamento do meio de comunicação. Cala sua boca! Né? Cala sua boca! Pedir fechamento do meio de comunicação, pedir fechamento de jornal, fechamento de TV, achar que é golpista. Olha os absurdos que eu ouvi. Olha o absurdo que eu ouço de vez em quando. A Globo te dá a palavra porque a Globo é de esquerda. Oi? A Globo não é de esquerda, a Globo é da Globo. O doutor Roberto Marinho, vocês acham que é? Doutor Roberto Marinho, que tem uma tradição, uma formação liberal. Você acha que eles estão putos que o Bolsonaro tirou o dinheiro deles do governo? Olha, deixa eu te dizer, eu não tenho procuração para defender Globo ou outro meio de comunicação. Mas eu acho que o que menos eles recebem é de verba pública. Ah, né? Não. É bilhões, mano, que eles recebiam. Mas é menos. Dê uma olhada, mas é bilhões, caralho. Dê uma olhada no faturamento das empresas. Mas bilhões faz falta. 60% do faturamento vem da iniciativa privada, vem dos bancos privados, né? Vem das empresas. 60% do faturamento. E era 40% público? E veja só, isso aí é outro fake news que o Bolsonaro tirou. Liga o Jornal Nacional, vê o intervalo do Jornal Nacional, os anúncios do governo federal lá.
Vê o intervalo do Jornal da Globo, o intervalo do jornal da novela das 8. Mas ele não tirou, então, uma parcela grande de dinheiro que Rapaz, era enviado da União? Eu não vamos sei, lá. é o que dizem. Não, né? olha, vamos lá. Já acabou. Ainda tá no ar o Fantástico. Quem estiver assistindo o Fantástico, vê se no intervalozinho aí do Fantástico não tem um anúncio do governo federal. Bom, não tem um anúncio do Ministério da Saúde. Bom, não tem um anúncio. Liga aí o intervalo do Fantástico, ou liga o intervalo da novela das 8, vê se não tem lá um anúncio do Ministério da Educação sobre a volta às aulas. Né? Então, isso aí é outro. Tem uma indústria de fake news. Tem uma indústria de fake news aí também criada. Essa história. Não, o Bolsonaro tirou o dinheiro da Globo, tirou o dinheiro da Record. Tá lá anunciando, tá lá pagando anúncio. Né? Não, da Globo que eu sei que ele tirar. Da Record, provavelmente ele deu dinheiro pra caralho pra ele. Pois é, mas todas as emissoras continuam tendo anúncio. Estatal. Até faz sentido ter anúncio estatal na. Não, deve ter. É da publicidade do governo. Tem que ter anúncio. Aliás, eu devia ter tido mais, em relação à pandemia, devia ter tido mais anúncio. O governo devia ter práticas, né? Devia ter tido anúncio do uso do álcool em gel, devia ter tido anúncio do uso de máscaras. Se tivesse tido mais anúncio, e em todas as emissoras, né, isso também diminuiria o tamanho da tragédia. Desculpa, o tamanho da tragédia. O Marco Gontijo diz aqui: você poderia fazer um ranking da sua ordem de preferência dos candidatos a presidente de 2018, do pior para o melhor? Interessante. Bolsonaro, Haddad, Ciro, Alckmin, Amoedo, Daciolo, Meirelles, Marina, Álvaro Dias, blá blá blá. De quem é a pergunta? É do Marco. Marco, olha, deixa eu te dizer, assim, nós ainda nem temos claro o cenário de candidatos. Eu tenho uma convicção hoje. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é nós seguirmos com Jair Bolsonaro. Hoje eu acho que a pior coisa, em especial por manter a fratura na sociedade brasileira. Tem várias consequências que nós vamos viver pelos próximos dias, pelos próximos anos. Se eleger o Lula, ainda vai manter a fratura na sociedade. Por isso que eu advogo, o meu partido advoga uma solução, ainda não está criada, ainda não existe, né? Advoga alguma alternativa que reunifica os brasileiros, né? Eu acho que a gente tem que superar. O que eu sinto por onde eu tenho andado é um cansaço das pessoas, né? As pessoas não querem mais saber de briga de político, as pessoas não querem mais saber de confusão. As pessoas elegem políticos, e principalmente o maior dos políticos, que é o presidente da República, para que ele busque da melhor forma resolver os seus problemas, né? O ruim e o problema de Jair Bolsonaro, e do governo Bolsonaro, melhor dizendo, sem personificar, sem falar da pessoa, o problema do governo Bolsonaro é que tem várias tragédias que nós teremos que enfrentar para os próximos anos. Cultural em várias vertentes. Olha o que acabou de acontecer aqui na Cinemateca, né, Nacional. Né? Cultural, ambiental, eu sou da Amazônia, nós vemos um pária mundial por conta disso. Social, nós estamos com 14 milhões de desempregados, né? E a fome 14 milhões, né? Eu acho que são mais. Com certeza acho que são mais. São muito mais que mais. muito mais que isso, né? As estatísticas do governo nunca são reais. Sempre tem mais. É muito mais. Então, uma tragédia social sem fim. A fome voltou a ocupar o nosso cotidiano, né? A tragédia da fome. Vá no supermercado, veja o quilo da carne, veja o quilo do feijão, veja o quilo do arroz, né? A tragédia econômica. Nós estamos com a maior relação dívida-PIB da história. Então, temos várias tragédias a serem resolvidas. Mas a pior de todas as tragédias a serem resolvidas é nas relações interpessoais. Sabe o que é? É aquele grupo de zap em que o sobrinho não fala mais com o tio, porque o tio defende o presidente da República, que o filho não fala mais com o pai. É aquele grupo de zap da família que se dividiu. Essa é a pior das tragédias, né? E essa é uma tragédia que pode ter consequências psicológicas para a vida nacional por muito tempo. Por isso, a minha determinação é superarmos isso. No lance lá do oxigênio de Manaus, cara, essa eu não vi. O que o Pazuello falou? Que não era culpa dele, pá? Como é que é? Não, ele disse, primeiro ele inverteu as datas que teve conhecimento. Nós temos informações, dados, que desde o dia 7 de janeiro o Ministério da Saúde sabia que iria colapsar o fornecimento de oxigênio para os manauaras, né? Na verdade, a Secretaria de Saúde do Amazonas já tinha informações da White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, desde julho a agosto. E pelo menos, já confirmado, desde o dia 7 de janeiro,
o Ministério da Saúde iria. No dia 10 de janeiro, o ministro da Saúde vai até Manaus. No dia 11, ele faz um evento. Para quê? Para comunicar que estava comprando carretas de oxigênio? Não. Para anunciar o Tratkov com hidroxicloroquina para enfrentar a falta de ar das pessoas. Né? Caralho. O primeiro carregamento, olha só, foi necessário, foi preciso, veja o constrangimento que o Brasil teve. Algumas das primeiras quantidades de oxigênio que chegaram de Manaus foi da Venezuela. Porque o Brasil estava negligenciando. Ainda não tinha atentado e não tinha dado a prioridade devida. Não era nem a questão que tipo, não dava para comprar. A questão é que só não compraram porque não se preocuparam que ia faltar. Eles tinham lá uma convicção, tinham informação, ou então, aí é a hipótese que nós estamos trabalhando. Nós acreditamos que o povo manauara, os cidadãos de Manaus, foram tratados como cobaia. Eles viram que o colapso existia, eles viram que o sistema estava colapsando, eles disseram, vamos dar hidroxicloroquina que resolve. Quando viram que falhou a hidroxicloroquina, aí foram atrás do oxigênio, mas e só aí depois. Era tarde demais. Aí já era muito tarde. Aí então, essa é a hipótese que nós caminhamos lá. E essa hipótese aí não é para denunciar criminalmente ao Ministério Público, não é para o impeachment somente, não. Isso aí é crime de lesa humanidade. Segundo o Estatuto de Roma, crime de lesa humanidade é julgado pelas leis do país, mas é julgado também pelo Tribunal Penal Internacional. Isso é algo que eu ficava pensando às vezes, assim, porra, imagina se o Bolsonaro, se ficar provado mesmo que o presidente fez merda na pandemia, porra, o mundo vai querer a cabeça dele. O que pode acontecer no fim da CPI lá? O que tu imagina? Igor, eu defendo que o relatório final da CPI tenha 3 grandes capítulos, que eu chamo de 3 tomos. O primeiro tomo apontar o que foi crime político. Crime político está na Constituição, artigo 84, né? É o chamado crime de responsabilidade. Quem é que julga crimes de responsabilidade? É a Câmara dos Deputados, né? Então tem uma primeira parte de caracterização disso, que manda para a Câmara dos Deputados com o juízo de admissibilidade do presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Uma segunda parte é dos crimes comuns. Esses crimes comuns vão para o Ministério Público Federal. Nós já temos apontado os seguintes crimes comuns: charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, prevaricação, tráfico de influência e corrupção passiva, e estamos com os elementos já encontrando pelo menos o crime de corrupção ativa. Então, esses crimes comuns vai nessa segunda parte do relatório. Na terceira parte do relatório, nós temos todos os elementos para esse morticínio que aconteceu em Manaus. Todos os elementos indicando que lá a população manauara foi feita de cobaia. Tendo sido feito de cobaia, então aí é o crime de lesa humanidade, artigo 5º do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, né? Então, a ideia é apresentar um relatório com esses 3 grandes capítulos, com esses 3 grandes tomos. Aí você pode perguntar, mas aí o PGR não vai tocar, o presidente da Câmara não vai tocar? Bom, primeiro é o seguinte, a lei que rege as CPIs define o seguinte: aquela autoridade que recebeu o relatório da CPI tem 30 dias para dizer qual providência tomou. Se não disser qual providência tomou, ela responde administrativa, civil e criminalmente. Responde em 3 esferas. Então, tem instrumentos legais para também acionar a autoridade que não tomar as providências, né? Segundo, vamos lá que não avance, por exemplo, os crimes de responsabilidade. Mas os crimes comuns, os agentes responsáveis pelos crimes comuns, serão perseguidos pelo menos pelos próximos 15 a 20 anos. Crime charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, homicídio culposo, corrupção ativa, não prescreverá pelo menos nos próximos 5 anos. Entendi. Então, isso que me leva a crer, a acreditar e a lutar para que o relatório final, né, tenha um peso não somente para agora. Independente disso, Monark e Igor, esse serviço que está sendo feito não é um serviço somente para prestar conta como parlamentar, não é um serviço somente para a sociedade ver, é um serviço para a história. Porque, Igor, é o seguinte, acabei de estar falando aqui na preliminar contigo, que eu tenho um netinho, Antônio Gabriel, tem 8 anos.
eu acho que ele tem pouca noção, referência hoje, tem noções assim vagas do que foi a pandemia, né? Mas daqui, quando ele chegar com 20 anos, nos livros de história, vai estar escrita essa tragédia aqui que nós brasileiros vivemos. Ele vai olhar para mim e vai dizer, vovô, o que foi que o senhor fez e de que lado o senhor estava? Eu quero ter a consciência livre para dizer, meu neto, eu fiz tudo o que era possível ser feito. O que eu fiz foi isso, isso, isso. A prestação de contas nossa não é com eleição, não é com agora. É uma prestação de contas mais dura, prestação de contas com a história. E a história, eu sou historiador, a história nos ensina que ela tem a porta de entrada da glória e tem a porta de entrada da vergonha. Tem a porta de entrada da honra e a porta de entrada da desonra. E a pior coisa para as gerações que virão, para os descendentes de alguém, é entrar pela história, pela porta da vergonha. Com certeza. Eu concordo pra caralho, mas eu, infelizmente, tenho um pessimismo dentro de mim que acho que não vai dar em porra nenhuma essa porra. Faz que nem Gramsci. Tem o pessimismo da razão, mas também tem o otimismo da vontade. É isso que nos alimenta. Assim. Tem um negócio que alimenta todos nós humanos desde que a gente existe. Que é a comida. Também. A comida alimenta todo dia. É comida e esperança. A comida alimenta o corpo. A esperança alimenta a alma. Né? Se tu não tem esperança nas coisas, se tu não tem o chamado otimismo da vontade, diz, não, pô, hoje foi um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor, né? Pô, hoje a pizza veio ruim, essa parece que tá boa, né? Mas boa, amanhã, mas amanhã vem uma pizza melhor, vou escolher de outra. Então, a esperança é isso, é que faz a gente caminhar.